Como parte da programação do 6º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, o programa Auditório Livre acompanhou a palestra de Marcos Silva, sociólogo e professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na ocasião do evento, que teve como objetivo incentivar a troca de conhecimentos entre as unidades de educação corporativas dos Tribunais de Contas, o palestrante ministrou o tema Educar na Cybercultura, Docência e Aprendizagem no Presencial e no Online, abordando questões como a importância da qualidade na educação à distância e as ferramentas tecnológicas. O que a gente acha que precisa ser feito? Claro, precisamos desenvolver isso aí, né? E eu espero conseguir desenvolver ainda hoje. O mediador docente é aquele sujeito que alimenta a comunicação, nós estamos falando disso, a aprendizagem, a formação e a educação. Então, repare, são 4 universos, né? Claro que a educação pode reunir tudo isso, mas você precisa pensar na formação do sujeito, na formação ética, na formação de valores. Vocês aqui vão fazer educação corporativa. E a gente acha que em educação... Eu já trabalhei algumas vezes, né, com educação corporativa, e eu reparei no discurso dos gestores que você não tem que se preocupar muito com a coisa da educação. Olha que curioso. Ou seja, da formação humana, da formação ética, né? Você não tem que se preocupar muito com isso, não. Você tem que colocar o cara diante de conteúdos que possam ser úteis para aquilo que ele desenvolve na empresa. Como é que a gente chama isso? Costuma-se chamar de educação, mas não podemos chamar isso de educação. É alguma coisa instrumental, não é? Você vai instrumentalizar a pessoa para ela, mais ou menos como aquele cara que me ensinou a dirigir no Rio de Janeiro, né? Da autoescola. Ele nunca me educou para o trânsito, nunca. Mas ele me ensinou baliza muito bem, tanto que eu passei na primeira. Agora, se eu saio por aí matando e, como outro dia lá o filho do Pitangui, né, enche a cara e mata o próximo que encontra, dizer, isso não consta na coisa da autoescola que eu tive. Não sei a sua, que eu tive, não consta. Poxa, 10 minutos. A gente sai de tão longe, né? Viaja 3 horas. Nenhuma crítica, tá? Nenhuma crítica. Bom, aqui, gente, é para a gente não dormir essa tela, viu? Essa tela, quando eu vi, olha, fiquei dias e até hoje fico aí cafifado com isso aí, revirando na cama. O que diz isso aí? A última pesquisa grande foi em 2010, né, do MEC, INEP, DEP, é um censo da educação superior, constatou-se o seguinte: graduação presencial à distância. Quais são os 4 cursos com mais inscrições no vestibular? Primeiro, administração. Segundo, direito, pedagogia e engenharia. Somando presencial e à distância. Inscrições no vestibular. Presencial, administração, direito, pedagogia em 4º lugar, engenharia em 3º lugar. Presencial. Número de inscritos. Passa agora para a modalidade à distância. Assim é chamado lá à distância, né? Então vamos seguir a lógica lá, à distância. Quem que aparece em primeiro lugar? Pedagogia. E qual é o meu conflito? É que os nossos netos e filhotes estarão cada vez mais sendo formados por professores que fazem pedagogia à distância nessa lógica aqui, ó. Como é que a gente volta aí? Não, volta. Nessa lógica, volta mais. Nessa lógica e nessa lógica. Nossos filhos e netos estarão cada vez mais na mão de educadores, né, pedagogos formados à distância, nessas lógicas. E formação de professor, curso de pedagogia no Brasil à distância, eu conheço praticamente todos. E 90% opera nessa lógica.
Os 10% fica ali na figura 2, um ou outro bem ousado, né, faz a figura 3 ali, sabia? Estou falando dessa tela aqui, que está aberta agora, né? Bom, então, seguindo lá, ó. A sala de aula que a gente quer questionar. Então, repara, na formação de professores para a docência online, eu começo mexendo na sala de aula presencial. E aí a gente não fica só fazendo palestra, a gente faz encenação. É outra coisa também que eu mudei. Formar professores só na base da conferência não dá. Então, o que a gente faz? A gente faz encenação teatral. Eu trabalhei muito com Augusto Boal, gosto dessa coisa. Teatro do oprimido, né? Teatro que faz você sair da cadeira e virar ator. Isso tem a ver, inclusive, com a interatividade. Eu quero ver se aproveito meus minutinhos para falar disso. Então, repara, você começa mexendo com as cabeças em termos daquilo que ele faz no presencial. Então, você pede ele para encenar. Vamos teatralizar nossas docências? Como é que você faz? As pessoas, os outros são alunos, enquanto você sai da sua cadeira e faz aqui, dê uma aula sobre um assunto que você domina, durante 15 minutos, faça. Você vai ver que prevalece aquele modelo ali, ó. Sala de aula unidirecional, todos. São raros aqueles que eu sei que, atenção, não quero jogar fora o modelo professor orador, não podemos. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é a oratória. Às vezes você precisa lançar mão disso, mas atenção, lançando mão disso como pré-lição, e não como a aula inteira, o semestre inteiro. Preleção. A preleção, ela é uma provocação para você sair da condição de espectador e se tornar coautor e colaborador no processo. Então, a preleção como provocação à sua entrada. E não a oratória para você assistir, e encher o caderno e prestar contas no dia da prova. Bom, a sala de aula interativa está ali para você ver. Parece caos? Parece caótico? Vai depender do seu ponto de vista, né? Se o seu ponto de vista é unidirecional, aquilo ali é o fim. Agora, aquilo ali significa, você pode voltar nos 5 teóricos da educação, que todos pensavam a sala de aula assim. Olha lá nos textos deles. A sala de aula do burburinho, a sala de aula da participação, a sala de aula da colaboração, a sala de aula oficina. Vamos passar, o tempo é curto. Então, ó, essa tela e mais uma que eu vou mostrar, para a gente fechar. E o debate a gente pode ampliar um pouquinho. Como mediar a comunicação e a aprendizagem assim, ou seja, baseada nessas ideias importantes, e para este fim. Ou seja, com a finalidade de fazer com que os cursistas introjetem e levem para o seu mundo profissional, enfim, o seu mundo existencial, essas ideias. Então, atentem para isso. Como mediar? Nós estamos falando aqui, portanto, daquele último perfil de tutor, que eu vou preferir chamar de professor. Por que chamar de tutor? É aquele sujeito com competência para desenvolver uma sala de aula assim, baseada nesse modus operandi, e para este fim. Você não quer formar cidadania? Não é a finalidade principal, primordial da educação, da formação, não é a cidadania? Então, cidadania você faz, você constrói com essas ideias. Então, você pratica essas ideias no modus operandi da docência e da aprendizagem, e essas ideias tornam-se vivência, tornam-se prática. A comunidade se torna praticante dessas ideias. E a esperança, como Durkheim já dizia, nesse ponto eu concordo com Durkheim, a ideia é que o sujeito saia da sala de aula levando isso para fora da sala de aula. Aí você tem a formação cidadã na escola para a vida. É essa a ideia. Bom, vamos seguir. Passa mais uma. Eu queria finalizar com Hélio Oiticica. Tá? Quem é esse sujeito? É um artista plástico carioca, né? Morreu em 1980. Eu gosto demais desse artista.
com todos os problemas que ele possa ter tido, enfim, não vem ao caso. Mas agora, na coisa da arte, é um cara que tem uma contribuição incrível para nós, educadores, seja no presencial, seja no online. O que ele vai dizer? À esquerda, você tem lá, está vendo? 9 de junho de 65. Nessa época, ele estava desenhando o Parangolé, que é a obra que, enfim, se tornou mais conhecida dele, que é uma capa, conforme você pode ver ali, ó, hipertextual, labiríntica, está vendo? Ele escreveu lá em cima, para entrar, nem conjugou direito o verbo lá, para entrar a cabeça. Só tinha essa informação. E o resto são camadas. Pode passar, por favor. Aí você vai ver agora o Parangolé. Aquele sujeito da direita ali, ele é o Hélio Oiticica. E o da esquerda é um sambista que ele gostava de levar com ele para não apresentar ao público o seu Parangolé num cabide. Porque, então, nós estamos falando de obra de arte. Qual é a novidade? Deixa eu explicar aqui. O Hélio Oiticica, ele olhava um quadro do Van Gogh e se emocionava, chorava, arrepiava e tal. Mas ele tinha uma inquietação. Eu só posso assistir. Essa inquietação não costuma ser nossa, né? Que naturalizamos a obra de arte como alguma coisa separada de você, para você olhar. Mas vem o cara genial e faz uma pergunta curiosa, como aquela, por que a maçã cai para baixo, né? Aparentemente óbvio, mas tem uma questão aí fantástica. Na verdade, ele está questionando o conceito de arte de até então, que é uma arte para você olhar e se emocionar e não interferir. Ela não é colaborativa, ela não é co-criativa, porque ela já está pronta, ela já veio acabada. E ai de você se chegar perto. Há leões de chácara entre você e a obra de arte. Foi feita para assistir. Então o Hélio Oiticica, ele e muitos outros, Lígia Clark, muita gente fora do Brasil, gente poderosa, o próprio Augusto Boal no teatro, vai conceber a arte colaborativa, ou seja, como dizia o próprio Hélio Oiticica, o Parangolé não é para assistir, ele é para co-criar. Então a ideia é mostrar para você a obra vestida ali por um sambista que tem jogo de cintura, mostrar para você essa obra, deixa eu desligar esse aqui antes, tem alguém querendo me ligar, desculpa. Pronto. Mostrar para você essa obra e acionar você para vesti-la e, com suas camadas, criar possibilidades. Onde é que nós estamos querendo chegar aqui? Falo duas coisas. Primeiro, esse conceito de obra antecipou a Web 2. Como assim? A Web 2 não é você que faz. Do it yourself. É o conceito punk que virou hoje sustentáculo, né, filosófico da Web 2. É você que faz. É você que entra, que faz a sua página, é você que define sua rede social, é você que tem autoria. Claro que há muita baboseira por aí. A culpada é a escola, não é a rede social. Ok? Se o cara fala só grunhidos nas redes sociais, o problema é a escola, não é a rede social. A gente fica atacando a rede social, achando que ela é o demônio, mas não, ela representa. Olha, a internet, ela é uma espécie de praça pública. Ali você vê de tudo. Né? Você vê o mendigo fazendo sexo lá, você vê o cara usando crack, você vê alguém tentando ajudar uma senhora idosa a atravessar, você vê de tudo. Isso é web. Ela nos representa existencialmente. Então não se assuste com ela, porque se você se assusta com ela, você está se assustando com a espécie humana. E na verdade a gente tem que se assustar com a educação, né? Que não nos preparou para fazer mais daquilo tudo. Então, para encerrar, o Hélio Oiticica lança essa ideia aqui, e com essa ideia ele rompe com a clássica TV. A lógica que nós temos, né, de relação com a TV é a mesma lógica que nós temos, guardadas as devidas proporções, é a mesma lógica que nós temos diante do quadro do Van Gogh. Espectador. E o que o Hélio Oiticica quer fazer? E antecipa o Web 2?
cria um conceito de arte que só funciona, só é arte, se você entra. Olha que curioso, isso está escrito lá nos escritos dele. O Oiticica escrevia muito sobre suas criações. Então, se você quiser conhecer isso, você vai amar num livro chamado Aspiro ao Grande Labirinto, onde você tem ali a reunião dos textos do Hélio Oiticica. Aspiro ao Grande Labirinto. Aspiro ao Grande Labirinto. Pode jogar no Google, você vai achar esse livro. E ali tem um capítulo sobre os parangolés. Se você pegar aquele texto e ler e pensar naqueles 5 educadores, você se emociona a ponto de chorar, de ver como as coisas se articulam brilhantemente, perfeitamente. Ele está falando de arte. Ele não quer um espectador, né, passivo, que só assiste, mesmo que se emocione. Para ele é natural isso. Ele queria mais. Na verdade, ele está questionando cidadania, está questionando participação. É disso que ele está falando. Então, com esse conceito de arte, ele está nos convidando a sair da nossa condição de espectador para ser coautor de obra de arte. Isso não é pretensioso. Todos podemos. O que o Augusto Boal queria com o seu Teatro do Oprimido? De repente, os atores, eu já fui a várias peças deles, os atores estão ali acontecendo e tal, não temos tempo, senão eu te contaria uma peça. Os atores estão lá, de repente eles param, olham para você e dizem, e bem no clímax, né, onde você precisa de fato encontrar uma saída ali para aquele impasse. Param e dizem assim, vocês gostariam de vir aqui, dar um sentido, dar uma continuidade, encontrar uma solução para esse impasse? Nós não estamos acostumados a esse tipo de peça teatral. Primeira coisa que nos ocorre é a gente ficar meio assim, inseguro, né? Com vontade de ir ao banheiro, porque de repente você assumiu o centro da cena, né? E os atores são todos eloquentes, loquazes, articuladíssimos, né? Performáticos. Quem sou eu? Eu sou um espectador sentado ali, praticamente anulado. Quem sou eu para sair daquela condição e vir aqui tomar o centro da cena? Augusto Boal cria em você essa crise existencial. Quem sou eu? Eu peço só mais um minutinho para eu contar uma historinha rápida. Desculpe. Eu fui ver uma peça teatral, gente. Essa realmente me marcou profundamente, em São Paulo, a propósito dos meus estudos sobre interatividade. Eu tenho um livro chamado Sala de Aula Interativa. E ali eu tive que me debulhar nesse conceito. Que era um conceito extremamente mercadológico, só para game, para vender produto, né? Então eu fui a fundo e fui buscar lá nos franceses uma galera poderosa que eu fiquei de te mandar um livro, vou te dar esse livro. Então repara, de repente fui ver essa peça, porque era dita peça interativa. Vamos ver que peça é essa, será Augusto Boal? Vamos lá ver. Aí chego lá, só podia entrar 20 pessoas. Eu fiquei até lamentando, né? Que profissionais são esses? Só 20 pagantes? Deve ser tão, né? Mambembe, a lógica mambembe. Aí entramos os 20, estamos todos numa sala. Qual foi a minha surpresa? Não tinha palco plateia. Uma sala de uma residência. Inclusive o lugar era uma residência. Aí estamos todos ali, meio sem entender nada. De repente, havia uma mesa, a luz vai aumentando, há uma mesa servida, há um casal, começa a discutir ali, há um debate entre eles, esse debate vai se avolumando, você vai entendendo do que se trata. A mulher estava ganhando mais que o marido naquela ocasião, e o marido diz para ela, a partir de agora você vai pagar o plano de saúde. E o que ela diz? Você vem pagando sem problemas até hoje, por que de repente agora eu vou pagar? Eu vou investir agora nisso, naquilo, arrumar a casa, pintar e tal, decoração. Não. Aí começa. O papo sai desse nível e cai no outro nível medonho. Quando o cara diz que não tem mais tesão nela, e ela diz que também não tem mais tesão nele, e o cara chama ela de chapéu velho. E, na hora essa ficha nem caiu, eu demorei um pouquinho para entender essa metáfora. Chapéu velho. Quando ele chama ela de chapéu velho, ela pega um prato e pá! E os cacos voam todos. Eu sou o primeiro a me assustar, porque passou um caco aqui.
E as pessoas todas se assustam. E algumas vão saindo. E eu faço a mesma coisa. E eu vou saindo e entro numa porta. Tinha um cara fritando ovo e passando o pão na frigideira. Era a cozinha, né? Aquele cheirinho bom, né, de pão torrado assim. Aí eu falei, quem é você? Você é ator, você é espectador. Como é que é essa história aqui? Me explica isso aqui. Aí ele falou o seguinte, olha, ele não me respondeu, olha que curioso. Tem uma geladeira ali e só tem pão, ovo e margarina. Eu estou fazendo uma boquinha, faça você também. Na hora eu não entendi a história do faça você mesmo, né? Do it yourself. Era para eu fazer qualquer coisa ali, improvisar, chamar alguém, criar uma situação na cozinha, como era para eu ter feito na sala. Era para eu ter entrado naquela briga ali, quebrado um prato também, já que o prato não é meu, chega e quebra e discute, me posiciona a favor dela ou dele, enfim. Fui embora da sala, fui embora da cozinha. E aí entrei numa outra sala, não era sala, era um banheiro, tinha um cara sentado no vaso, cheio de gotinhas e pálido pra caramba. Falei, esse cara está passando mal, o que que eu faço? Eu vou chamar alguém. E como eu não sabia quem era quem, né? Quem é ator, quem é espectador, estava tudo confuso. Eu falei, eu vou lá na portaria chamar alguém lá da bilheteria. Aí o cara, não, volte aqui, por favor, com aquela voz assim de agoniado, né? Aí eu abri só a frestinha, claro, né? Constrangido. Abri a fresta, e olha que eu sou estudioso de interatividade, hein? Abri a fresta, e o cara falou assim, dá para você pegar o papel higiênico, por favor? Aí o que eu fiz? Eu entrei, fui pedir licença, entrei, abri a gaveta, o armário debaixo da pia, procurando. Era cenográfico, não tinha nada. Era mais uma provocação. A terceira. E repara que depois dessa terceira, quando a ficha caiu, eu estava agachado, igual o Napoleão, agachado. Caiu a ficha, falei, meu Deus, o que é isso? Que decepção. Eu sou estudioso da coisa, tive chance de fazer a interatividade e não fiz em nenhuma das três. Eu vou embora daqui e pensar a minha vida. Aí fui, sentei num bar, pedi um chopp, sentei lá. E, de repente, comecei a lembrar da minha história de vida. Eu sou mineiro, você conhece bem a tradicional família mineira. Minha mãe não me deixava abrir geladeira de ninguém. Por isso eu não abri aquela geladeira. E meu pai e minha mãe sempre brigaram muito. E aquilo me constrangia sempre demais. Eu não conseguia interferir naqueles embates. Ali também eu fugi disso. Nós temos nossas histórias que nos impedem das interações maiores. E a minha escola não me ajudou a desbloquear esse negócio todo. Pelo contrário, reforçou. Me intimidou mais ainda. Olha, eu sou sociólogo, era para estar em outras quebradas. Eu estou aqui para lavar essa roupa suja existencial minha, com todo o respeito que eu tenho pelos meus pais. Não foi culpa deles. É coisa da história de Minas Gerais, que haja história. Bom, eu só lamentei naquele bar, e aqui eu encerro, que me lembrei que a casa tinha porões e quartos. E o medo de voltar lá. Então, gente, na verdade, eu estou contando essa história aqui, existencialmente muito forte para mim, porque me fez rever muito da minha história. Me fez ser mais humilde nos estudos da interatividade, partindo sempre do princípio que eu tenho fragilidades, mas querendo mexer nessa história em educação. Especialmente em educação online, porque, como eu disse também para a colega, tivemos ali uma meia hora de conversa, e ela falava, né, que online as pessoas se sentem mais à vontade, mais soltas. É a oportunidade que você tem para fazer educação competente, para você mexer esses entraves que todos nós temos, e não fazer o mesmo que a clássica sala de aula fez com todos nós, salvo um ou outro mais desinibido aqui, né, ou que já veio do berço, ou sei lá que explicação tem, até outras encarnações estão aí nessa jogada.
Algumas pessoas conseguem passar pela escola ilesas, né? Ou encontraram professores maravilhosos que turbinaram suas vidas. Então, gente, a educação online, é possível você fazer esse trabalho, até porque, eu insisto e fecho com isso, o cenário sociotécnico, cultural, favorece. As novas gerações já chegam com essa vontade de interferir na sala, na cozinha e no banheiro. Vai depender de você, professor. Se for tutor competente, será docente, não será mais professor. Desculpa, tenho que encerrar, mas tem muito mais coisa aí pela frente. Nós somos o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o Instituto Plácido Castelo, somos pioneiros, juntamente com o Tribunal de Contas da União, em EAD entre as escolas de contas. A palestra dele hoje nos alimentou muito, porque nós agora já estamos pensando em avançar no EAD e sair do EAD para o EOL, né, que é o online. Na verdade, Marcos, nós já fazemos isso em certa dimensão, por exemplo, o chat, né, o chat, que chama, né, aquele bate-papo, nós já fazemos isso. Mas existem muitos aspectos a serem melhorados e nós reconhecemos isso. Foi altamente proveitoso a palestra do professor do encerramento, todas as outras também do EduCorp, mas essa daqui, sem dúvida, é insuperável. Eu fiquei surpreso. Tá? Eu não esperava que Tribunal de Contas fosse incluir num evento, né, de formação interna dos seus profissionais a temática da educação. Eu sei que o objetivo é educação empresarial, educação para executivos, educação para profissionais. Mas o fato de terem chamado um educador, né, já revela uma preocupação específica com a educação, com a formação de pessoas, com a formação cidadã, e não meramente com a formação técnica de técnicos, né? Eu fico muito feliz com isso e venho participar emocionado.